eu me chamo Thalita, vim aqui dar uma aula sobre área dos polígonos. Bom, polígonos é uma palavra de origem grega, onde poli significa muitos e gono significa ângulos. Logo, polígonos é uma figura geométrica plana com muitos ângulos. Ele é formado por segmentos de reta que não se cruzam. Então, quer dizer, que não se cruzam. Isso daqui não é um polígono, porque tem um cruzamento. São dois segmentos de reta, só que eles se cruzam. Então, isso aqui não é polígono. Outro exemplo, isso daqui, como ele tem uma abertura, também não é polígono. Enfim, é um segmento de retas, que são segmentos de reta que não se cruzam. Os polígonos, eles são formados por vértices, que são esses pontinhos aqui, ó. Os vértices são os vértices. Daí também tem a diagonal. A diagonal, ele pode ser tanto... Ele liga dois vértices que não sejam vizinhos. Dois vértices opostos, no caso, né? No caso, pode ser esse daqui ou esse daqui. No exemplo de baixo aqui do paralelogramo, vem a ser aqui os pontinhos dos vértices, né? Então, a diagonal, ela vem a ser essa daqui. Diagonal. Aqui são os vértices. Também nós temos os lados do triângulo, né? Que vem a ser esse daqui. No caso do retângulo, são 4 lados, né? Quadrilátero. 2 lados opostos iguais e 2 lados opostos iguais. E todos os ângulos são 90 graus. Enfim, também temos o ângulo interno, que vem a ser esse aqui, né? O ângulo interno. E nós temos também o ângulo externo. O ângulo externo é essa continuação do ângulo interno. Ângulo externo. Então, temos também o ângulo interno e o ângulo externo. A soma de dois ângulos que dê 90 graus, eles são chamados de ângulos congruentes. Então, aqui, ó, nós temos um ângulo de 90 graus. Então, é chamado de congruente. Ó, soma igual a 90 é congruente. Soma igual a 180 graus é os ângulos suplementares. Então, formou 180 graus aqui, ó, 180 graus. É um meio círculo, né? É meio círculo, aqui deu, esse ângulo aqui, ó, o total dele tem 180 graus. E eles são os ângulos suplementares. Por fim, nós temos o ângulo que soma 360 graus. Se eu continuar aqui, vai dar o total de 360 graus, que são os replementares. Além dessas características, nós também temos o ângulo reto, que é o ângulo igual a 90 graus. Só arrumar aqui, né, que ficou meio 90 graus. O ângulo agudo, que ele vem a ser menor, né? O ângulo agudo é menor que 90 graus. E o ângulo obtuso, ele vem a ser maior que 90 graus. Então, o exemplo de ângulo agudo menor que 90 graus é esse paralelogramo aqui, ó. Nós temos aqui, ó, o ângulo reto seria aqui, né? Então, aqui nós temos um ângulo que é menor que 90 graus. Então, é o exemplo de ângulo agudo. Já a outra diagonal dele, que é essa daqui, o outro ângulo dele, que é essa daqui, nós temos ele é maior que 90 graus.
porque ele fecharia aqui, ó. Então, ele é maior que 90 graus, então ele é um ângulo obtuso. Além disso, nós também temos os polígonos convexos. Polígonos convexos são polígonos regulares, ele tem dentro de si dois segmentos de reta que estão contidos nele, né? No caso, esse daqui, ó, pegando esse paralelogramo, ó, se eu pegar um vértice aqui, um pontinho aqui, ó, ligar esses dois pontos, tá contido dentro dele, então é convexo. Se, por exemplo, eu pegar uma outra figura aqui, né? Uma estrela, por exemplo. Tá meio estranho, mas é uma estrela. Como se fosse. Aqui, eu tenho um ponto aqui, um ponto aqui. Eu ligo esses dois pontos. No meio deles, aqui, ó, eu tenho um ponto, no segmento de reta deles, eu tenho um ponto que não tá contido dentro do polígono. Então, esse aqui é um exemplo de não convexo. Os não convexos, eles são polígonos irregulares. O que são polígonos, ele é irregular, né? E o que são os regulares? Os regulares é quando eles são congruentes, né? Eles são congruentes, eles são iguais, as medidas, né? Lados opostos, congruentes e iguais. Que vem a ser o triângulo, o retângulo, o paralelogramo. E aqui nós temos um exemplo de círculo, né? De círculo. O círculo, ele não é formado por segmento de reta. Porém, ele também é considerado um polígono. Ele não é considerado diretamente um polígono, mas ele se classifica também como um polígono, porque dentro dele pode estar contidos muitos triângulos, muitos segmentos de reta, né? Dentro dele. Dentro dele, aqui tem um segmento, aqui tem um segmento. Ele é formado, ele é uma circunferência com um ponto no meio, que é o meio com alguma parte dele, né, da parte externa, você vai encontrar um segmento de reta. Por isso que ele é considerado um segmento de reta. Aqui, ó, ele forma ângulos, né? Ângulos, só que daí, ó, aqui é um ângulo de 90 graus. Daí, completando aqui, ó, 180 graus. E, por fim, fechando, dá 360 graus, né? Ele inteiro, 360 graus. Metade dele é 180. Enfim, isso aqui eu só coloquei como que ele também, apesar de não ser de segmento de reta, ele também entra na classificação dos polígonos. Ok, agora nós vamos classificar. Por que eu tive dei essa explicação básica? Porque nas questões, né, vestibular, da prova escolar, faculdade, enfim, Enem, eles vão perguntar assim, os vértices que ligam, qual a diagonal, os lados. Então, é importante que você saiba o que é congruente, o que é suplementar, o que é reclementar, o que é reto, ângulo reto, agudo, obtuso, para conseguir solucionar, né? Porque você tem que, para interpretar o problema, porque se você não interpretar o problema, também você não vai conseguir resolvê-lo. Então, esse aqui é para interpretação do problema básico, né? Então, vamos lá. Agora, nós vamos falar dos polígonos da área, né? Vamos ver as áreas, né? As áreas dos polígonos. Então, vou aproveitar esse desenho aqui, né? Vou aproveitar esse desenho. Ok. Vou apagar esse daqui. Agora vamos falar sobre os quadriláteros, né? Os polígonos regulares, os quadriláteros, porque contém 4 lados. Os quadriláteros. Vou colocar aqui regulares. Mas o que são quadriláteros? Os quadriláteros, eles são classificados porque eles têm lados opostos, paralelos e congruentes.
Então, eles têm, ó, pode ver aqui, ó, o retângulo, dois lados opostos, paralelos e congruentes. Aqui também, são dois lados opostos, né? Esse lado e esse lado é oposto a esse. São paralelos e congruentes. Congruentes quer dizer iguais. Então, esse lado aqui é igual a esse daqui é igual a esse daqui. Além desses dois quadriláteros, nós temos mais dois quadriláteros regulares, que é o quadrado, né? É o quadrado. O quadrado e o losango. Vamos desenhar um losango aqui, né? Muito bem. O retângulo, ele é caracterizado... O retângulo, ele é caracterizado por ter 4 ângulos que dão ângulos retos, ou seja, iguais a 90 graus. Já o paralelogramo... Ele também tem 4 lados, né? Quadrilátero, 4 lados. Porém, os ângulos dele, nenhum deles forma 90 graus. Ele é como se fosse um retângulo deitado. Então, ele tem 2 ângulos agudos, que é menor que 90 graus, e 2 ângulos obtusos, que é maior que 90 graus. Assim como o quadrado, né? O quadrado, o exemplo do quadrado e do losango. O quadrado, ele tem 4 ângulos que formam 90 graus. Já o losango, não. Os ângulos do losango, ó, esses dois aqui, ó, dois opostos, eles são menores que 90 graus. E esses dois aqui são maiores que 90 graus. Para calcular a área do retângulo, é bem simples. Aqui nós temos uma base, aqui a altura. Logo, a área vai ser igual a base vezes a altura. O H é a altura, tá? Sempre quando você vê um H é a altura. O paralelogramo, se você reparar, aqui, ó, nós temos aqui, ó, esse lado aqui e esse lado aqui. Se a gente pegar, aqui, ó, no caso, aqui, ó. Se nós pegarmos exatamente esse triângulo aqui, ó, esse triângulo externo que formou esse daqui, pegar ele e jogar ele pra cá, invertido, ele vai pra lá invertido. E esse daqui, ó, ele vem pra cá. Então, na verdade, a gente vai fechar um retângulo aqui, ó. Ó, um retângulo. Porque se você reparar, ó, aqui, ó, formou um retângulo. A princípio ele era um quadrilátero, mas pegando esses dois lados aqui, se eu levar para lá, ele fecha o retângulo. Ou seja, a fórmula dele para encontrar a área é a mesma do retângulo. A área igual a base vezes a altura. Aqui também é a base e aqui a altura. Da mesma maneira, o H é a altura. Já o quadrado ele é formado por lados. O quadrilátero ele tem 4 lados. Então, a área vai ser... aqui é como se fosse a base e a altura, mas na verdade é o mesmo número, né? Porque eles são iguais, então fica lado vezes lado, base vezes altura. Que lado vezes lado é lado ao quadrado, L ao quadrado. Aqui já o retângulo, né? O losango. O losango a gente vai fazê-lo, vai ser diferente para... A fórmula dele é a mesma, na verdade, mas
de maneira diferente. Aqui, ó, nós temos uma diagonal. E aqui nós temos outra diagonal. Onde essa aqui é diagonal maior e essa aqui é diagonal menor. O losango, na verdade, se você fechá-lo assim, ó. Fechar todo ele. Fechando o losango, você vai achar nada mais, nada menos do que um quadrado, né? Ele tem 4 lados iguais, então, na verdade, você vai encontrar um quadrado. E só que essa parte aqui, ó, esse xizinho aqui, ó, na verdade, ele é o espelho desse x. Aqui eu vou colocar, só pra entender, aqui eu vou colocar um y, esse aqui é o mesmo que esse. Aqui vou colocar um A. Esse Azinho aqui é o mesmo que esse. E aqui eu vou colocar um B só para explicar, para entender. Então, esse lado aqui, ó, é a mesma coisa que esse. É o mesmo tamanho. Esse lado que é o Y é o mesmo que esse daqui. Esse lado aqui que é o X é o mesmo que esse. E esse lado aqui é o mesmo que esse. Ou seja, um lado é o mesmo que o outro. Conclusão, na verdade, ele é um quadrado pela metade. Logo, a fórmula dele vai ser, a área vai ser igual. A gente vai fazer, em vez de base e altura, a gente vai pegar a diagonal maior e a diagonal menor. Então, vai ficar diagonal, vamos começar, diagonal maior, vezes a diagonal menor, divididos por 2. Divididos por 2 por quê? Porque ele é metade do quadrado. Então, diagonal maior vezes a diagonal menor, divididos por 2. Essa é a área do losango. Ok? Então, esses foram os quadriláteros regulares. Agora, a gente vai ver a área do triângulo. Vamos lá para a área do triângulo, né? Triângulo. Vou até desenhar 2 triângulos aqui para entender. Entender o porquê da fórmula dele, né? Ok. Então, agora a área do triângulo. O triângulo, na verdade, ele também é formado por 3 lados, sendo que esse aqui é um triângulo retângulo, por isso que ele tem um ângulo que dá 90 graus. Esse triângulo retângulo, se a gente der continuidade nele aqui, ó, ele vai formar um retângulo, por isso que ele é um triângulo retângulo. E esse triângulo aqui, com lados, enfim, com ângulos que não dão 90 graus, mas se a gente fizer a mesma coisa e fechar esse triângulo, ó, fechando o triângulo, nós teremos o quê? Um retângulo também, sendo que essa aqui, ó, dividindo ele no meio, é a altura, né? Aqui é a altura e aqui é a base.
aqui é a altura, ou pode ser aqui também, é a mesma coisa, porque ele vai pegar a base até o topo, né? Então, se esse pedaço aqui, ó, na verdade é o espelho desse, bem como esse é o espelho desse. Da mesma maneira que o losango ele era um retângulo pela metade, o triângulo também. Ou ele vai ser um quadrado pela metade, ou vai ser um retângulo pela metade. Logo, a área dele vai ser área igual a base vezes a altura divididos por 2. Área igual a base vezes a altura, por quê? Porque é a área do retângulo. Mas eu dividi ele no meio, então eu dividi por 2. E aqui foi a mesma coisa. Eu dividi essa parte, aqui o triângulo no meio, essa parte é o espelho dessa e essa é essa. Então, logo é bem tranquilo, base vezes altura divididos por 2. Essa é a fórmula do triângulo. Ok, agora nós vamos para os quadriláteros irregulares. Por que eu deixei ele para depois, por assim dizer? Deixei ele para depois porque você já vai entender. É o trapézio. Vamos lá. Vamos explicar mostrando, né? Trapézio. Esse é um quadrilátero irregular. Irregular por quê? Porque os lados deles não são congruentes. Ou seja, os lados deles não são iguais, os ângulos dele também não são iguais, né? Não são congruentes. Aqui, ó, vamos desenhar um trapézio. Indiferente se for trapézio retângulo, trapézio isósceles, indiferente do trapézio que for, a fórmula vai ser a mesma. E a maneira de encontrar a fórmula também vai ser a mesma. Por quê? Agora eu vou explicar porque eu deixei ele para depois. Ele também, como sendo um quadrilátero, ele tem 4 lados e 4 vértices. Pegando as duas extremidades do vértice, né, ele consegue uma diagonal. Tanto aqui quanto aqui, eu vou pegar aqui, ó, as dois vértices opostos, né, para formar uma diagonal. Formei uma diagonal, mas na verdade formei o quê? 2 triângulos. Onde aqui, ó, a parte de baixo vem a ser a base maior, Bzão, e aqui a base menor, que é o Bzinho. Essa parte aqui é a altura. Então, se a gente parar para analisar, aqui nós temos um triângulo e aqui também temos um triângulo. Eu quero saber a área é a parte interna. Então, é só eu pegar, fazer a área de um triângulo mais a área do outro triângulo, vai fazer a área total. Soma os 2 triângulos e consegue a área dele. Então, vamos lá. A área do triângulo, a gente sabe que é a área igual a base vezes a altura divididos por 2. Vou fazer do triângulo maior primeiro. A área vai ser igual a base maior vezes a altura divididos por 2. Mais o triângulo menor, esse daqui. Então, vai ser o Bzinho, base, vezes a altura, divididos por 2. O que nós temos aqui é a altura sobre 2, repetido nos 2 termos, então a gente pode colocar ele em evidência. Logo, a área do trapézio vai ser Bzão, né? Mais o Bzinho, base maior, mais o Bzinho, que é base menor, multiplicado da altura, tudo isso divididos por 2. E esse daqui é a fórmula do trapézio, que é um quadrilátero irregular. Então, se porventura esquecer na hora a fórmula, é só dividir, pegar o trapézio, dividir ele por 2 e calcular a área separadamente dos dois. Calcular a área dos 2 triângulos e soma para chegar à área total. Ok. Temos o quadrilátero irregular. Agora a gente vai ver o do quadrilátero do triângulo retângulo. Triângulo retângulo não. Triângulo equilátero, com todos os lados iguais. Ele é uma outra fórmula. Aqui, né? Aqui
definir aqui. Ok, aqui nós temos um triângulo equilátero. Equilátero, porque todos os lados são iguais. Aqui nós temos a base, a área do triângulo, área igual base vezes altura divididos por 2. Porém, aqui no meio, né, aqui nós temos a altura dele. Só que nós não sabemos a altura. Então, para chegar à fórmula, nós temos que, dividindo ele aqui, ó, a gente vai ter um triângulo equilátero. Desculpa, triângulo retângulo. Tendo um triângulo retângulo, eu consigo saber esse valor aqui eu consigo saber esse valor pelo teorema de Pitágoras. E aqui, essa base, nós vamos falar que ele é um lado também, né? Aqui é um lado e aqui é outro lado. Levando em consideração que esse é um triângulo equilátero, onde os lados são iguais. Então, aqui, ó, essa metade é L sobre 2. E essa outra metade é L sobre 2. Por quê? Se inteiro ele é L, né? O L sobre 2 é metade. Triângulo equilátero, lados iguais.